Mais um vídeo no canal Satoshi Pio e dessa vez eu vou comentar sobre o MBL e o Partido Missão e sobre como, na minha visão, a ideia do Partido Missão e como eles iriam mudar o Brasil é uma ideia que não tem como existir mais e que se perdeu há muito tempo. E, sinceramente, se aprofundar nas ideias do MBL, tanto para apoiar quanto para criticar essas ideias, não vale mais o tempo de ninguém, não vale o seu e nem o meu tempo. E por que não vale mais o tempo de ninguém comentar a respeito desse partido? Porque eu vejo que o Missão é só mais um partido como qualquer outro. E mesmo que eles apresentem propostas que realmente têm mais fundamento que outros partidos, isso é somente um marketing feito de uma maneira muito bem pensada. Um marketing que os outros partidos ainda não tinham adotado. E que no fundo, na verdade essas propostas tão estruturadas e pensadas que eles fazem, não passam de propostas vazias e populistas, criadas de fato de uma maneira mais inteligente que os outros partidos, mas ainda assim pensadas somente na eleição e no ganho de cargos políticos, para eles poderem mamar na tese estatal, assim como qualquer outro partido faz. Aí entram, com a ideia da mudança, mas arrumam desculpas para não cumprir essas ideias que eles mesmos falaram, ou simplesmente não cumprem na maior cara de pau mesmo, sem nem dar desculpa. Exemplos dessas mudanças de discurso e mudança em proposta tem vários. Fundão eleitoral, falando que era injusto não usar o fundão, mesmo provando que realmente dá pra vencer sem usar o fundo. E mesmo provando que dava pra vencer sem usar o fundo, eles decidiram usar falando que era injusto. Que porra é essa? Voto impresso, dizendo que as urnas eram facilmente fraudadas, mas do nada o Kim disse que não podiam ser fraudadas e votou contra o voto impresso, sem nenhum motivo plausível de verdade. Voto útil, dizendo que não iam apoiar o voto útil com Bolsonaro versus Lula, mas apoiaram o voto útil com Ricardo Nunes e Boulos, mesmo eles gritando aos quatro ventos antes que o Ricardo Nunes era um corrupto de merda. Por que eles decidiram apoiar com o Ricardo Nunes e Boulos e não contra o Bolsonaro e Lula? Não faz sentido. Aumento do etanol na gasolina. Kim votando a favor do aumento do etanol na gasolina e dizendo que votar contra ia ser pior, ou seja, o mesmo comportamento do Flávio votando a favor da lei da misoginia. E adivinha, eles não cansam de criticar o Flávio por isso, sendo que eles fizeram a mesma bosta no voto do aumento do etanol na gasolina. Que discurso é esse, cara? Se vendem pro sistema muito facilmente, Eles chamavam o judiciário do Brasil abertamente de ditadura e hoje dizem que o judiciário comete alguns erros, porque assim ficou mais fácil deles criarem um partido e se tornarem a direita permitida pelo sistema. Se você critica de verdade o sistema, você não cria nenhum partido. Então fica muito claro que eles são uns vendidos que não sustentam o próprio discurso. E várias outras coisas que demonstram que o partido não tem nenhuma moral em manter discursos e propostas, mesmo que elas sejam bem estruturadas ou pensadas. E que o que eles falam hoje pode facilmente mudar amanhã do nada. E você vai ser chamado de burro por criticar esse comportamento deles. Ou seja, uma proposta bem pensada e estruturada não vale de nada se o partido não se mantém em nenhum discurso que eles fazem, provando que essas propostas não passam de marketing político. Se o partido é tão inconsistente em discursos e propostas, assim não dando para saber o que realmente eles vão tentar fazer quando eleitos, se eles demonstram personalidade ditatorial, já que perseguem ao máximo seus críticos e apoiam o uso da máquina estatal para calar opositores, se o partido quer o aumento do Estado e aumento de leis, em vez de diminuir essas coisas para melhorar a vida da população, me diz, quais os benefícios em votar em um partido desse? Qual o benefício em votar em um partido que não consegue sustentar um discurso sequer e treina seus seguidores para perseguir os que criticam e falam contra? Qual o benefício em votar em um candidato à presidência que não mostra aonde o dinheiro de doações é utilizado? Existe benefício em votar em um candidato à presidência que depois de falar que não vai auditar nenhuma doação que receber em alguma campanha e depois disso revela sem querer que o dinheiro de doações que ele não vai auditar, era usado com prostitutas, festas e bebidas pelos membros do partido. Por que você votaria em um sujeito desse? Por que você votaria em um partido como esse? O motivo é simples. É o menos pior. É o partido um pouco diferente dos outros. É o partido que aparenta ter propostas e discursos melhores que os outros, mesmo nunca cumprindo eles. É o partido que parece ter um plano de mudança para o Brasil. É isso que sobra para você, o bochileiro médio que ainda acha que existe mudança política no Brasil, que ainda perde tempo estudando partidos, políticos, propostas, achando que algum dia aparece alguém que vai causar uma mudança. É isso que sobra para você que deposita esperança
em um sistema democrático falido. Sobra para você um partido que não sustenta nenhum discurso e não cumpre nenhuma promessa. E sabe o que eu acho? Eu acho que se você deposita esperança em PT, em PL, em Partido Novo, em Bolsonaro, em Flávio, em Lula, em Renan Santos, em Partido Missão, se você deposita a sua energia, o seu tempo, o seu foco para defender pessoas que sobrevivem roubando o seu dinheiro, eu acho que você merece isso. Eu acho que você merece continuar na miséria que você se encontra nesse momento. Você merece votar no menos pior o resto da sua vida. Merece depositar sua esperança em um partido que não tem nenhum pilar moral. Mas acredite, eu entendo quem apoia o MBL hoje em dia. Eu realmente entendo o porquê eles apoiam. Mesmo depois de tudo isso que eu citei sobre eles, e mesmo tendo muito mais escândalos envolvendo o partido e os políticos nele presentes, mesmo sabendo que o Missão é um partido como qualquer outro, e na verdade até pior que os outros partidos, né, se você for parar pra pensar, porque eles são mais autoritários e eles não têm medo nenhum de serem hipócritas, mesmo sabendo disso, o que resta além deles? Sim, eu entendo um cara que vota no Renan Santos ou no Missão. Afinal, ele vai votar no Flávio Bolsonaro, cuja única proposta é tirar o Jair Bolsonaro da cadeia e que vai continuar aprovando leis feministas, tal qual seu pai fez? Qual que é a outra opção? Votar no Lula? Que eu nem preciso dizer, né, o porquê é a pior opção de todas. O único motivo para votar no Flávio seria pelo voto útil contra o Lula e, com sorte, pelos possíveis impostos que ele iria retirar no governo dele. Mas a troco de quê? De mais um fantoche na presidência? De mais um rosto para poder apanhar da mídia e eleger o Lula novamente depois de 4 anos? Se pá, a gente tem que votar em alguém diferente mesmo. Votar no Flávio para a presidência e aumentar a base do partido Missão em deputados, vereadores e governadores. Porque afinal, o que sobra, cara, além disso? Mas e aí? Quem garante que o MBL de um dia pro outro não vai começar a apoiar pautas feministas também? Já que criticam o voto do Flávio na misoginia, mas fazer o mesmo tipo de voto no aumento do etanol na gasolina. Como que você confia num partido desse? Como você me garante que o MBL vai acabar com o crime organizado se eles têm um ex-traficante dentro do partido concorrendo a governador? Entende como pregar o discurso de que política não vale nada no Brasil é de fato algo que é real, já que o único partido que apresenta ideias diferentes não passa de um partido igual aos outros? Como que você me fala que tem alguma solução política nessa situação atual do Brasil? O único problema dessa afirmação é quando você diz o fato que é, não existe solução de mudança por meio político e democrático no Brasil. E depois disso, você não dá a solução. Se você não dá a solução desse problema, aí sim isso vira niilismo. Pois é, qual que seria a solução, sendo que não tem solução política, sabendo que não existe mudança de verdade por meios democráticos, sabendo que o único partido diferente é a porra do partido Missão, que é uma bosta? A solução é pensamento individual. Só isso. Deixa o resto se matar, se degladiar, brigarem por políticos e propostas milagrosas, brigarem aqui nos comentários falando como eu sou burro por falar mal do MBL, ou como eu sou burro por falar que se pá votar no MBL seja o que sobra. Deixe tudo isso de lado e foque em você. Imagina se você trocasse o tempo que você passa vendo notícias sobre político e aplicasse esse tempo em livros sobre venda de produtos na internet, por exemplo, e estudasse sobre algum assunto que você gosta para poder ensinar pessoas sobre aquele assunto que você está estudando. O seu tempo seria muito mais bem gasto e seria gasto de uma forma realmente útil. E com isso, estudando vendas na internet, por exemplo, você poderia conseguir dinheiro suficiente para sair do Brasil e nunca mais ter que se preocupar com quem é o menos pior, ou que rouba menos, ou quem gasta ou não dinheiro de doação com prostituta. Para mim, essa é a verdadeira solução política que você tem que adotar. Esse é o cenário que você deveria seguir, porque é pelo caminho da evolução individual que você também ajuda o coletivo, já que se você evoluir financeiramente e espiritualmente, oferecendo serviços, produtos, vídeos, ajudando as pessoas a chegar aonde você chegou, seja por um produto de vendas online na internet, ou um produto onde você ensina as pessoas a fazerem pudim em casa para vender, por exemplo, que o Renan Santos zoou uma mulher que fazia pudim e vendia curso sobre isso, né? Se você faz o que essa mina fez, que o Renan Santos zoou, você primeiro evolui individualmente e depois você ajuda as pessoas de forma coletiva. E adivinha, você não dependeu de nenhum político para fazer isso. Você depositou sua esperança em si mesmo, em vez de sociopatas que recebem salário com o seu dinheiro. Por que muitos apoiam arduamente o MBL? Apoiam tanto que dedicam horas cruciais de suas vidas para escutar o Renan e defender ele, sendo que poderiam, usar esse tempo para se salvarem do inferno político brasileiro. Eu digo porque existem essas pessoas. A militância do MBL é composta por pessoas que sim,
cansaram da situação política atual do Brasil e que perceberam que o Missão é o único partido que apresentam propostas concretas. Lembrando, ter propostas e discursos concretos é muito diferente de cumprir essas propostas e discursos, ok? Os militantes do MBL realmente perceberam que ele é o único partido que apresenta ideias totalmente diferentes da maioria e por isso eles acabam se apegando a isso e depositam todo o resto de esperança que eles têm no MBL, no Missão ou no Renan Santos. Mesmo sabendo que, com base no que já aconteceu em toda a história do partido, essas propostas concretas e diferentes da maioria não vão se concretizar. Ironicamente, isso é o que aconteceu com o Bolsonaro. O PT destruiu o Brasil e a aparição do Bolsonaro só foi algo nunca antes visto porque o Brasil inteiro depositou todas as suas esperanças nele. O Brasil inteiro depositou a sua esperança no Bolsonaro, no salvador da pátria, porque ele aparentava ser a última opção restante, aparentava ser a luz no fim do túnel, o diferente, o que tinha propostas ambiciosas e milagrosas. O apoiador do Bolsonaro e o apoiador do Renan Santos compartilham exatamente do mesmo sentimento, só que por salvadores da pátria com nomes diferentes. É isso que acontece com a Missão. O PT veio, destruiu o país, daí veio o Bolsonaro, não cumpriu com porra nenhuma do que ele disse que ia cumprir, e agora aparece mais um salvador da pátria, o Renan Santos, ou o partido dele como um todo. Mais uma vez se posicionando como a luz no fim do túnel. O sentimento que elegeu o Bolsonaro é o mesmo sentimento que se pá vai eleger o partido Missão no futuro. Esperança. Esperança é o único sentimento que sobra hoje no cenário político brasileiro. Não existe mais nada além disso. Ou você tem esperança em uma salvação para o nosso país, ou você não tem mais nada e se rende a cair no buraco negro de corrupção e miséria que nos assola. Ou você acredita na luz no fim do túnel, ou você aceita ser vencido pela elite corrupta do Estado. E você, militante do MBL ou do Bolsonaro, você tá tão agarrado a essa última luz no fim do túnel que daria sem pensar duas vezes o poder total e absoluto do Estado pro Bolsonaro ou pro Renan Santos. E na sua cabeça, isso faz total sentido. Na sua cabeça dar o poder absoluto do Estado de um país de tamanho continental para alguém que é desequilibrado emocionalmente faz o total sentido para você. Afinal, o que sobra para você que mora no Brasil, além de colocar o seu salvador com poder máximo para poder mudar o país? Mais uma vez, não sobra nada além disso. Pelo menos não por meios democráticos. É por isso que os eleitores do Bolsonaro são exatamente iguais aos eleitores do Missão em questão de motivações para poder militar pelo seu salvador da pátria, em questão de depositar todas as suas energias e esperanças em um terceiro. O Missão, ele extrai esse sentimento de esperança ao máximo e de forma muito inteligente. Por isso que não é à toa que eles têm uma das militâncias mais tóxicas que já existiram no cenário político, porque os militantes do MBL, quando não estão sendo pagos para militar, eles estão acreditando e se agarrando fielmente nesse sentimento de esperança, nesse último sentimento. Porque na cabeça deles não tem mais nada, não existe mais nada a perder. Eles depositam tudo o que eles têm na última esperança política que se pode depositar alguma coisa. E assim, sem perceber, eles entram no ciclo do salvador da pátria, que começou com o Lula, depois com o Bolsonaro e agora com o Renan Santos. Quem que vai ser o próximo salvador da pátria? Afinal, depositar esperança no governo Lula, obviamente não é uma opção. E depositar suas últimas esperanças no Flávio Bolsonaro é uma opção mesmo? O filho do presidente que mais aprovou leis feministas na história e que, apesar de ter feito a economia andar em uma pandemia, ainda assim traiu todos os seus eleitores na questão de acabar com a corrupção ou com o crime organizado. O filho do presidente que disse que ia andar nas 4 linhas em um país que não tem linha nenhuma de Constituição. O filho desse cara, que nem sequer tem alguma proposta de fato, é realmente uma opção de esperança? Quem é que sobra? O eleitor fiel ou militante fiel do MBL e do Missão? Pensa assim, o militante do Missão é esse tipo de pessoa, alguém que não consegue mais lutar por si mesmo, alguém que não consegue manter seu foco e seu tempo em um progresso individual, que não consegue ter coragem para poder vender pudim em casa e depois ajudar outras pessoas a vender esses pudins. O militante do MBL é alguém que sente que não consegue executar uma mudança sozinho e que precisa de alguém. E esse alguém que ele procurou se agarrar firmemente para poder dormir à noite, imaginando uma revolução política, esse alguém é o Renan Santos. Esse alguém, para o militante, é o Missão. O Renan Santos é a última gota de esperança que essas pessoas têm, porque elas não conseguem se alavancar sozinhas na própria vida. O eleitor do MBL não é nada mais que alguém que desistiu de competir, que desistiu de ganhar,
que desistiu de lutar com suas próprias forças e decidiu que iria mentir para si mesmo que existe uma solução política para poder evitar que ele caísse duro no caixão de uma vez. É por isso que a militância do MBL é tão forte, porque eles já perderam a esperança e a coragem de fazer qualquer coisa. E a única coisa que os mantém com esperança de uma vida melhor não são eles mesmos, são os políticos do Partido Missão. Eu nunca gastei muito meu tempo estudando, sobre partidos e movimentos políticos, porque o pouco que eu me aprofundei sobre o PT, sobre o partido do Bolsonaro, ou o próprio Bolsonaro em si, sobre o cenário político no Brasil de modo geral, eu percebi que não existe solução por meios políticos e democráticos no Brasil. Eu fiz um post no canal, falando a respeito do MBL, falando pra rapaziada darem suas críticas, ao Partido Missão, ou até mesmo o porquê eles apoiavam o partido, e eu realmente pensei em abordar todas as críticas, em falar diretamente sobre elas de forma aprofundada. Mas a troco de quê? De ter que fazer vários vídeos sobre o MBL? A troco de farmar uns dólares do AdSense do YouTube? Como que eu vou estar influenciando a minha vida e a vida de quem tá assistindo agora, fingindo que criticar o MBL vai mudar alguma coisa? Ou fingindo que apoiar o MBL pode mudar alguma coisa? Criticar a hipocrisia do MBL é igual criticar a hipocrisia da esquerda. Não muda nada e nunca vai mudar. Mais uma vez, não existe solução política no Brasil. Em vez de perder meu tempo fazendo vídeos engraçados, sobre as infinitas hipocrisias do Partido Missão, eu prefiro usar meu tempo para te falar que você é a única opção política. Você é o seu único salvador da pátria. E o argumento de que quem não domina o Estado é dominado por ele pode até fazer sentido nesse contexto. Mas quem que vai dominar o Estado, meu querido eleitor do MBL? Você? Você que usa quadradinho colorido no nome do Twitter? Ou quem vai dominar o Estado é o Renan Santos, que é um mentiroso, sociopata e que deixava seus aliados políticos usarem o dinheiro de doação que você doou ser gasto com prostitutas? Quem que vai dominar o Estado? Quem que vai ter poder absoluto sobre você? Ele é quem vai dominar o Estado. É ele quem vai usufruir do seu dinheiro. E seja sincero, você realmente acredita que ele vai fazer de tudo para melhorar a sua vida ou a vida de quem está dominando o Estado junto com ele? É por isso que eles não retalharam o Guto Gastarias depois de vazar o áudio dele falando para a ex-companheira abortar sua filha. Porque o Guto Gastarias tem mais de 20 assessores recebendo salários de mais de 10 mil reais, que com certeza são amigos, familiares e colegas do Renan Santos e companhia. Se eles fazem isso agora, na sua cara, imagino que não fariam com mais poder dentro do Estado. E qual argumento que você iria usar depois de perceber isso? Eles roubam, mas fazem algo. Esse argumento não é o mesmo que usam pro Lula? Esse argumento não é o mesmo que usam pro Bolsonaro? Seria você um minion idêntico a qualquer minion de outro partido ou político que acha que receber migalhas dos seus salvadores é o suficiente? Nenhuma das opções políticas vai mudar algo para você que está assistindo. A única coisa que pode realmente mudar a sua condição de vida é você mesmo, cara. E não políticas públicas. E não candidatos que recebem do seu dinheiro. Em vez de procurar aprender a como criticar ou como apoiar o MBL, estude como ler, como aprender, como aplicar, como vender, como fazer dinheiro na internet, como fazer dinheiro em profissões que ninguém gosta de fazer, como as profissões mais braçais. Procure algo que realmente vai te trazer resultado e não que vai te trazer esperança de um resultado. Apontar a hipocrisia do partido MBL, como eu disse, é como apontar a hipocrisia dos partidos de esquerda ou apontar a hipocrisia dos partidos de direita. São todos iguais, são todos da mesma forma, todos pensam somente no bolso deles. Alguma hora, os partidos de direita ou do MBL vão sim trazer pautas e projetos úteis para a população, mas não passa disso, de algumas vezes você ser recompensado pelo roubo diário que rola no seu bolso. Não gaste seu tempo tendo esperança de algum dia ser roubado menos ou ser um pouco recompensado por meios de políticas públicas. Seja eternamente a oposição, seja eternamente a oposição do governo, da direita, da esquerda, seja a oposição das pessoas que roubam de você. E isso não é niilismo, isso não é desistir da mudança no Brasil. Isso é somente você entendendo que a mudança é e sempre será feita primeiro de maneira individual e não de maneira coletiva ou política. A única mudança vem por parte do seu espírito, e quando você muda o seu espírito e a sua mentalidade, todo o resto vem. Mudanças financeiras, emocionais, materiais. Mudar o salvador no cargo de presidência ou no cargo de deputado traz o quê para você de forma direta? Um cara que conseguiu ter uma liberdade financeira, ele pode até achar ruim, mais imposto, mas isso não vai afetar realmente a vida dele. Mas a sua vai. Você, militante do MBL, você vai ser afetado pelo aumento de imposto, pelo aumento do Estado, pelo aumento de vigilância e de controle estatal.
Porque você tá sempre se rebaixando à posição de gado. Você tá sempre se rebaixando à posição de que precisa da salvação do outro. Claro que ser ajudado pelo outro a alcançar a mudança realmente não tem problema nenhum. Afinal, seguir os ensinamentos de Jesus, por exemplo, é alcançar a salvação por meio de outra pessoa. Mas essa pessoa, que no caso é Jesus, ela não foi rei, ela não foi soldado, ela não foi político de Estado. Jesus foi uma pessoa que nos alertou que a única salvação é, mais uma vez, a salvação individual, por meio do mundo espiritual e não por meio do mundo físico. Impressionantemente, quando você muda o seu individual, você também muda o seu coletivo. Você também muda as pessoas à sua volta, mudando você primeiro. E com base nisso, como você acredita em um político que preza pela salvação do coletivo antes de se salvar individualmente? Antes desse político estar iluminado espiritualmente? Um cara que deixa seus aliados gastarem dinheiro de doações com prostitutas, esse cara realmente tem capacidade de mudar a vida das pessoas à sua volta para melhor? Ele realmente vai querer te ajudar? Vai querer mudar a sua vida? Ou na verdade ele tem a capacidade de sugar os seus eleitores e em troca dar migalhas para eles? Foque em você mesmo e esqueça esperanças políticas falsas. Aprenda que você mesmo é o seu salvador da pátria. Você mesmo tem que ser a luz no fim do túnel. Porque se você depende de outros para ser essa luz, você vai ficar eternamente na miséria, na mediocridade. Muito obrigado ao Guizo23 por se tornar membro aqui do canal. Se você gosta das minhas ideias e quer ter acesso a vídeos exclusivos aqui no canal e lives exclusivas também, sinta-se à vontade para poder se tornar um membro. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.